Era uma noite sombria e fria quando Ana decidiu visitar o cemitério da cidade. A curiosidade a havia levado até lá. Ouvirá histórias sobre um antigo mausoléu que, segundo rumores, era assombrado. O cemitério, conhecido por seu aspecto sinistro e pela densa neblina que o envolvia, parecia ainda mais perturbador à medida que a noite avançava. Ana caminhava entre as lápides, o som de seus passos ecoando na quietude do lugar. Ao se aproximar do mausoléu, notou que a porta estava entreaberta. Decidida a descobrir o que havia lá dentro, ela empurrou a porta com cuidado e entrou. O interior estava em total escuridão, exceto pela luz fraca que penetrava através das rachaduras nas paredes. Ana acendeu uma lanterna e iluminou o interior, revelando sarcófagos antigos e uma camada de poeira espessa sobre tudo. Sentiu um calafrio ao notar um livro de registros, coberto de teias de aranha, sobre um pedestal no centro da sala. Com a mão trêmula, ela abriu o livro e começou a folhear as páginas. Cada entrada parecia descrever rituais antigos e nomes de pessoas que, de alguma forma, ainda pareciam estar ligadas ao mausoléu. De repente, uma página em particular chamou sua atenção, uma descrição detalhada de um ritual para retornar o espírito ao seu lugar de descanso. Enquanto Ana examinava a página, ouviu um som estranho, como se algo estivesse se movendo nas sombras. Ela olhou ao redor, mas não viu nada. Com o coração acelerado, decidiu que era hora de ir embora. No entanto, ao se dirigir para a saída, sentiu uma presença atrás de si e ouviu um sussurro quase inaudível: "Não vá." Virando-se lentamente, Ana viu uma figura esquelética, com olhos vazios, emergir de um dos sarcófagos. O espectro estendeu a mão, e Ana sentiu um frio gelado tomar conta de seu corpo. Ela correu para a saída, mas a porta do mausoléu se fechou com um estrondo. Desesperada, tentou forçar a porta, mas era inútil. O último que Ana ouviu foi o som de sua própria respiração ofegante e o murmúrio do espectro que agora se aproximava dela. Naquela noite, Ana nunca mais foi vista. A porta do mausoléu foi encontrada aberta no dia seguinte, mas não havia sinais de Ana. Os moradores locais ainda contam a história de Ana, e dizem que, em noites de neblina, você pode ouvir sussurros e ver uma figura vagando pelo cemitério, procurando uma maneira de escapar do lugar onde se perdeu. Após a misteriosa desaparecimento de Ana, o cemitério foi evitado por muitos, mas a história não se dissipou com o tempo. A curiosidade sobre o que havia acontecido continuava a atormentar os moradores locais, especialmente quando relatos de fenômenos inexplicáveis começaram a surgir. Certa noite, um jovem chamado Rafael, conhecido por seu interesse em mistérios e fenômenos paranormais, decidiu investigar o cemitério e o mausoléu. Ele estava determinado a descobrir a verdade sobre o que havia acontecido com Ana e os rumores sobre o antigo mausoléu. Armado com uma câmera, um gravador e uma lanterna, Rafael entrou no cemitério à meia-noite. A neblina densa envolvia o lugar, criando um ambiente ainda mais opressor. Ele se dirigiu ao mausoléu, que parecia ainda mais sinistro sob a luz da lua. Com um profundo sentimento de apreensão, Rafael empurrou a porta e entrou no interior escuro. Desta vez, ele se preparou para qualquer coisa. Usou a câmera para registrar tudo e o gravador para capturar qualquer som inexplicável. Ao examinar o livro de registros novamente, Rafael percebeu que havia algo diferente nas páginas. A página sobre o ritual estava agora mais detalhada, com anotações manuscritas adicionais, aparentemente de alguém desesperado para completar o ritual. Enquanto Rafael estudava o livro, o ambiente ao seu redor começou a mudar. As sombras nas paredes pareciam se mover e sussurros suaves preenchiam o ar. Ele percebeu que o calor da sala estava diminuindo e um frio cortante começava a se espalhar. De repente, a lanterna piscou e apagou, mergulhando em total escuridão. Rafael acendeu uma vela para iluminar o ambiente e notou que o sarcófago que estava fechado agora estava ligeiramente entreaberto. Sentindo um misto de medo e curiosidade, ele se aproximou. Quando se inclinou sobre o sarcófago, uma mão gelada agarrou seu braço. Rafael gritou e tentou se afastar, mas o espectro de Ana surgiu diante dele. Seus olhos estavam vazios e seu rosto, pálido e assombrado. O espírito parecia angustiado, como se estivesse preso entre dois mundos. Ana, com uma voz etérea e fraca, disse: "Ajude-me."
Preciso de ajuda para completar o ritual e finalmente descansar em paz. Rafael, apesar do medo, sabia que precisava agir rapidamente. Usando o livro como guia, ele começou a seguir as instruções para realizar o ritual descrito. Enquanto o fazia, o espectro de Ana se tornava mais visível e sua expressão menos atormentada. Conforme Rafael completava os últimos passos do ritual, uma luz intensa envolveu o mausoléu. O espírito de Ana parecia encontrar paz, e um silêncio profundo tomou conta do lugar. A porta do mausoléu se abriu lentamente, e Rafael saiu, sentindo uma sensação de alívio. No dia seguinte, os moradores notaram uma mudança no cemitério. A sensação opressiva que costumava pairar sobre o local parecia ter desaparecido. Ana foi finalmente libertada, e o mausoléu foi novamente visto como um simples, mas antigo, ponto de interesse. Rafael nunca mais voltou ao cemitério, mas sua coragem e determinação para ajudar alguém em necessidade foram lembradas e admiradas por todos que ouviram sua história. O cemitério agora é um local pacífico, e a história de Ana se tornou uma lenda sobre como a compaixão e a coragem podem superar as trevas e trazer paz ao que está perdido. No interior de uma cidade havia um cemitério com uma atmosfera particularmente sombria. O lugar era conhecido por túmulos antigos, cercados por uma cerca de ferro. Os habitantes da cidade evitavam o cemitério ao anoitecer, pois rumores sobre uma criatura aterrorizante circulavam há gerações. A história dizia que, em noites de lua cheia, um lobisomem vagava pelo cemitério, transformado por uma maldição ancestral. A lenda contava que esse ser horrível procurava vingança e que sua transformação ocorria sob o brilho da lua cheia, tornando um predador implacável nas noites mais escuras. Um jovem chamado Lucas, novo na cidade e cético quanto às superstições locais, decidiu investigar essas histórias. Fascinado, ele preparou sua câmera e um gravador e se aventurou até o cemitério na noite de lua cheia, determinado a capturar evidências que provassem a verdade por trás dos rumores. Lucas entrou no cemitério quando a lua estava quase no seu ponto mais alto, lançando um brilho prateado e frio sobre o terreno. O cemitério parecia silencioso, exceto pelo ocasional farfalhar das folhas e o som distante de um corvo. Com a câmera em mãos e o gravador ligado, ele começou a explorar, movendo-se cuidadosamente entre os túmulos. À medida que a noite avançava, Lucas começou a perceber uma mudança no ambiente. O ar estava mais gelado e uma sensação de desconforto pairava. As sombras das árvores dançavam na luz da lua, criando figuras sinistras que pareciam seguir seus movimentos. De repente, um uivo, profundo e arrepiante, cortou o silêncio da noite, fazendo Lucas congelar. O som parecia vir de dentro do cemitério, e Lucas sentiu um frio na espinha. Ele seguiu o som até uma área mais densa do cemitério, onde as lápides estavam mais desgastadas. As árvores ao redor eram mais altas e a escuridão mais profunda. Lá, ele encontrou uma lápide antiga e imponente, cujas inscrições estavam quase apagadas. Ao se aproximar, Lucas ouviu passos pesados e algo se movendo nas sombras. Seu coração bateu mais rápido e ele ergueu a câmera, pronto para capturar qualquer coisa que pudesse provar a existência da criatura. De repente, uma figura imensa surgiu das sombras, com olhos brilhantes e furiosos que refletiam a luz da lua. Era uma criatura com características humanas, mas coberta de pelos escuros e com garras afiadas. Lucas ficou paralisado de medo, observando enquanto a criatura avançava lentamente em sua direção. O lobisomem parecia ter uma mistura de fúria e desespero em seus olhos, como se estivesse lutando contra uma força interna. Lucas, em um impulso, começou a recuar. Suas pernas tremiam, mas ele sabia que precisava sair dali. O lobisomem uivou novamente, e o som parecia ecoar pela cidade inteira. A criatura se aproximou, mas algo na presença de Lucas parecia fazer com que ele hesitasse. Como se estivesse lutando com uma parte de si mesmo que ainda estava ligada à humanidade. Lucas aproveitou a oportunidade e correu em direção à saída do cemitério, sentindo o vento frio no rosto e a adrenalina correndo em suas veias. Ao sair do cemitério e se abrigar em segurança fora dos portões,
Lucas olhou para trás e viu o lobisomem recuar lentamente para as sombras, desaparecendo. O jovem estava ofegante e assustado, mas também fascinado pela experiência que acabará de viver. No dia seguinte, Lucas analisou as gravações e fotos que havia tirado. As imagens capturavam uma figura monstruosa, mas também mostravam algo inesperado. Em algumas fotos, o lobisomem parecia ter uma expressão de tristeza e agonia. O jovem percebeu que a criatura, apesar de seu aspecto aterrorizante, carregava um tormento profundo. O cemitério continuou a ser um lugar de mistério, mas agora com uma nova narrativa que falava de dor e redenção. E Lucas se tornou um símbolo de coragem e compreensão, desafiando os medos para revelar verdades mais profundas.